Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Então, vamos falar desse assunto interessantíssimo, um assunto bem recente, que está dando o que falar. Muitas pessoas já estão comentando em vários canais do YouTube, muitos artigos, muitos comentários já de pessoas, pastores, líderes, teólogos, né? Comentando sobre esse assunto. Então eu quero trazer esse vídeo para vocês, falar sobre esse grande avivamento que está, né? Se é que é um avivamento, vamos ver isso aqui agora. Que está acontecendo na Universidade de Asbury, né, em Whitmore, Kentucky. A gente vai ler aqui agora esse artigo para entender um pouco. Desde que teve início na quarta-feira passada, dia 8, né, a reunião de oração realizada na Universidade de Asbury, em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos, vem atraindo a atenção de pessoas em várias partes do mundo. Muitas delas crentes de que Deus está produzindo um verdadeiro avivamento espiritual no local. A gente prosseguir nessa leitura, pessoal, para não esquecer, né? Se você não for inscrito, deixa a tua inscrição no canal, deixa o teu like também para ajudar o vídeo a ter mais recomendação, deixa o teu compartilhamento para alcançar mais pessoas e também deixa o comentário, né? Vamos seguir na leitura. De acordo com a emissora cristã CBN News, o culto que ocorre na capela da universidade ainda não terminou. Mesmo após quase uma semana de duração ininterrupta, é uma coisa impressionante, né, pessoal? Mais de uma semana, quer dizer, uma semana, pessoas de várias regiões e também de outras universidades estão se dirigindo ao local do avivamento, a fim de conferir com os próprios olhos o que está acontecendo, e os relatos são emocionantes. Abaixo listamos alguns. Então, você vê, né, as pessoas têm curiosidade e duvidam, né? Não, bora ver se é verdade ou se é só emocionalismo, se é só sensacionalismo, né? Vamos ver alguns dos relatos aqui. Ó. Como veterana, nunca testemunhei nada assim, diz Alexandra Presta, responsável pelo site dirigido por estudantes da universidade, o The College Asbury. Amigos, professores, líderes da igreja local e estudantes do seminário me cercaram, todos orando, adorando e louvando a Deus juntos. As pessoas estão se curvando no altar, os braços se estendem. Dois amigos se abraçam, um com lágrimas nos olhos, ninguém quer sair, né? Isso aqui é o relato dela. O Espírito Santo era tangível na sala, correntes foram quebradas, confissões aconteceram e Deus foi louvado como Santo, 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 disse Anneli White, estudante da Universidade de Kentucky, sobre o avivamento. E aqui está uma imagem para vocês verem, né, um desses momentos de comunhão entre eles. Maury Crawford, mãe de uma estudante da universidade, disse que pegou o seu carro e foi até o local. Ela ficou maravilhada ao ver que muitos pais fizeram o mesmo, se deparando com uma fila enorme de veículos. Depois de conversar com Elisa e ver todas as postagens, tivemos que vir, contou. Diante dos relatos, líderes religiosos também se manifestaram, como eu comentei, né? Alguns estão cautelosos em confirmar a manifestação de um avivamento espiritual, mais animados com os sinais positivos da reunião que ainda continua. O tempo trará tudo isso à luz, mas certamente é um incentivo, disse Tim Broger, pastor da Igreja Batista de West Broadway e professor do Seminário Teológico Batista do Sul. Precisamos orar pela proteção do Senhor sobre eles. O pastor brasileiro Jeremias Couto comentou: repita a oração de Billy Graham, quando orou no quarto de Wesley. Faz de novo, Senhor. Renato Vargens, também do Brasil, endossou a boa expectativa. Penso que se o movimento é um movimento de oração, quebrantamento e sem meninices, isso pode apontar para algo legítimo. É a dúvida e a cautela de todo mundo, né, pessoal? A gente olha para esse movimento e a gente quer realmente que seja um movimento fidedigno, né? É uma coisa verdadeira, não fingida, não forçada. Então a cautela que eles têm é a mesmo nossa e o desejo que eles têm é o mesmo nosso, que isso seja uma coisa que o Senhor esteja por trás, né? Claro, começando a ser provocado pelos próprios crentes e Deus respondendo com o revestimento de poder. Seguindo aqui a leitura, porque é muito interessante, pessoal, por isso que eu estou lendo com vocês esse artigo. Através de uma gravação, o estudante Zach Atta também comentou o que presenciou no local. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi Deus fazer, e ele está no nosso meio, contou o jovem. Havia uma nuvem no horizonte que pairava sobre a nossa cidade. Pessoas vieram da Universidade de Kentucky, do norte de Kentucky, em todo o mundo.
O mundo sabe o que Deus está fazendo aqui. Eles podiam ver a nuvem sobre a nossa cidade. E esse é apenas um dos exemplos de como Deus está se movendo entre nós, relatou o estudante. E aqui está o vídeo, pessoal. Não vou colocar não aqui para uma questão de... para não dar nenhum problema. Vocês podem ver aqui, está no site do Gospel Mais, mas também tem outros sites, outros portais para você estar acompanhando esse vídeo, né? Que é de momentos lá da comunhão deles e do momento de oração, desse culto ininterrupto. E aqui, pessoal, vou querer ler com vocês algumas passagens para a gente começar a fundamentar o que estaria por trás de um avivamento. O que provoca um avivamento. Quando é que é a coisa fidedigna da parte de Deus, o mover da parte de Deus, e quando a gente pode entender que não. Vamos refletir aqui sobre com algumas passagens aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aqui a gente vai descer para o capítulo 2, que é um capítulo que todo crente conhece praticamente, eu acredito, né? É para conhecer. Vai falar sobre a questão do batismo no Espírito Santo, o enchimento dos crentes naquele Pentecoste. Vou pular para o verso 4, porque é uma passagem conhecida, né? E cumprindo-se o dia dos Pentecostes, né? Vai iniciar o versículo 1, vamos para o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E se você for seguir na leitura mais ainda, você vai ver que Pedro falava com ousadia, pregava com ousadia. Houve conversões em massas na pregação de Pedro e também com os apóstolos. Os crentes saíam testemunhando, havia sinais entre eles, prodígios, havia comunhão entre eles, havia caridade entre eles, havia muitos sinais e maravilhas entre eles, né? Além da questão da salvação de almas, que é o mais importante. Então você está vendo que, acompanhado de um avivamento, vem todos esses sinais envolvidos logo em consequência. E a gente tem que lembrar que um dos grandes começos de avivamento é a manutenção de uma vida de oração. A igreja orando em comunhão, junto, como um só corpo, que é o correto, né? E para fechar esse nosso vídeo, vou ler aqui uma passagem que também é bem conhecida de muitos crentes, né, de muitas pessoas que são estudiosos da palavra, das profecias, que vai estar aqui no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa passagem, quem repetiu ela exatamente foi Pedro. Pedro aplicou ao movimento do Pentecoste, lá naquele tempo, essa profecia. Só que, olha o segmento da profecia, versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O que é que vai acontecer depois? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Pessoal, isso aqui não aconteceu no tempo do Pentecoste, lá na época dos apóstolos, dos 120 orando, naquele mover, naquelas línguas repartidas como de fogo. Aconteceu outros sinais, mas não esses aqui que eu estou lendo. Prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Isso aqui não aconteceu. Então isso aqui você vê que é uma profecia aplicando para o futuro. Deus vai tornar a derramar sobre o povo dele, revestir o povo dele de poder. E esses sinais vão seguir a esse revestimento de poder, a esse grande avivamento, esse despertar final dos últimos dias, né? Seguindo a leitura aqui no verso 31. O sol se converterá em trevas, olha só, seguindo os sinais ainda, além da questão de coluna de fumaça, sangue e fogo, prodígio no céu, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então tudo isso aqui vai anteceder a vinda de Cristo. E essas coisas vão acontecer. E você vai lembrar disso aqui aonde? Nas palavras de Jesus Cristo, falando dos últimos dias, no fim da grande tribulação, antes da volta dele. E você vai ver também essas mesmas descrições no livro de Apocalipse, falando dos selos, das trombetas, das taças, apontando para o final da grande tribulação, no período da grande tribulação, o que vai anteceder a vinda de Cristo, né? Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então é isso, pessoal. Essa passagem eu trouxe para dar uma reflexão para vocês e fazer vocês entenderem que, seja esse movimento da faculdade de Asbury, em Kentucky, avivamento que aponta para os últimos dias, ou um avivamento que vai começar a partir dali, o que eu quero colocar para vocês é que o avivamento vai acontecer. Vai chegar um momento que o grande despertar, o derramamento de poder vai acontecer em todo o povo de Deus, em toda a plenitude da terra.
todos os povos da terra onde tiver cristão, eles vão receber, cristãos verdadeiros e genuínos, vão receber o avivamento, o despertar, o grande despertar da parte de Deus e o derramamento de poder. E esses sinais vão acontecer. Então o que a gente pode dizer sobre essa questão da faculdade de Asbury é que é legal, é bacana, incentiva os crentes a orarem e mostra que a gente tem ficado muito sonolento em questão da oração. Nós não temos se dedicado tanto, às igrejas como um todo. Isso serve para despertar o povo a voltar a ter uma vida de oração. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo, deixe a inscrição, o compartilhamento, o comentário também. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.